Você já sentiu aquela dor de ver alguém que você gosta te ignorando? A dor de se tornar irrelevante para alguém que você achou que era importante? A frustração de tentar, insistir e não ter retorno? Eu sei, uma rejeição pode deixar marcas profundas. Mas ela não é o fim. Existe algo brutalmente irônico sobre a rejeição. Ela deveria ser o fim da história, mas na verdade pode ser o começo do seu maior poder de atração. Hoje você vai descobrir como os mestres estoicos já sabiam disso há 2000 anos. E como a psicologia moderna confirma, a rejeição pode ser sua arma mais poderosa. Se você já sentiu aquela facada no peito quando alguém te ignorou, quando suas mensagens ficaram no vácuo, quando percebeu que não era prioridade de alguém especial, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui vai virar o jogo completamente. A maioria das pessoas vê rejeição como fracasso, mas os grandes sedutores da história sabiam de um segredo. Rejeição é apenas informação. É o mercado te dizendo que você ainda não está oferecendo algo valioso o suficiente. Não é sobre sua essência, é sobre sua estratégia. Pense nos maiores conquistadores que você conhece. Eles não se desesperam quando alguém diz não. Eles entendem que cada não os aproxima de alguém que dirá sim com convicção. Eles usam a rejeição como combustível, não como veneno. E isso muda tudo. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Hoje vamos transformar essa filosofia em estratégia prática. Capítulo 1. A química perversa da rejeição. Vamos começar com uma verdade que ninguém gosta de admitir. Quanto mais você persegue, mais a pessoa foge. É quase uma lei da física, dos relacionamentos. Quando você manda 10 mensagens e recebe uma resposta seca, quando cancela seus planos para estar disponível, quando aceita migalhas de atenção, você não está demonstrando amor, está demonstrando desespero. E desespero é o maior anti-afrodisíaco que existe. Sêneca dizia: não há vento favorável para aquele que não sabe onde quer chegar. Quando você age desesperadamente, está sinalizando que não tem controle da própria vida. E se você não tem controle da sua vida, por que alguém deveria querer fazer parte dela? A rejeição machuca porque atinge nosso ego. Mas aqui está o segredo. Ela só tem poder sobre você se você permitir. O estoicismo ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está sua liberdade de escolha. Escolha ver rejeição como redirecionamento. Escolha ver o não como um professor querendo te ensinar uma lição que vai te deixar mais forte. Escolha transformar a dor em combustível para a sua evolução. Quando você se acostuma com a rejeição, percebe que ela é parte natural do processo. Todos os grandes sedutores da história foram rejeitados centenas de vezes por centenas de mulheres. Mas eles usavam isso como aprendizado, e por isso ficavam cada vez mais assertivos. Porém, você não precisa chegar a tanto. Basta enxergar a rejeição como aprendizado, e focar no futuro, não no passado. Capítulo 2. O poder magnético da indiferença. Aqui está algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre relacionamentos. A indiferença bem calculada é mais poderosa que 1000 declarações de amor. Não estou falando de ser frio ou cruel. Estou falando de algo muito mais sofisticado. A indiferença estoica. É quando você genuinamente não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. Pense em alguém que você admira. Pode ser um artista, um empresário, um atleta. O que todos têm em comum? Eles estão focados em suas próprias missões. Eles não estão desesperados por atenção. Eles não ficam correndo atrás de que os rejeitou porque isso os desviaria de seus propósitos. E isso os torna irresistíveis. A psicologia reversa funciona aqui de forma brutal. Quando você para de perseguir, quando se torna genuinamente ocupado com sua própria vida, algo estranho acontece. As pessoas começam a se perguntar onde você está. Epicteto ensinou: não explique sua filosofia, personifique-a. Quando você vive como alguém que tem valor próprio, não precisa ficar provando isso para ninguém. Sua postura comunica tudo. Não se trata de fingir, apenas de focar mais em seus objetivos do que na aprovação das pessoas. E, ironicamente, é justamente aqui que o jogo vira. Quando a pessoa que te rejeitou percebe que ela não tem mais o mínimo poder sobre você, é aqui que o arrependimento começa a bater. Você para de ser visto como alguém carente e passa a ser visto como alguém que as pessoas desejam estar perto. Capítulo 3. A arte da escassez emocional. Existe uma verdade no mundo das vendas que também se aplica ao mundo da sedução. Tudo que é abundante perde valor.
Tudo que é fácil de produzir, fica barato. Porém, tudo que é raro, se torna caro. Tudo que é escasso, se torna desejável. Esta é uma lei econômica básica que se aplica também aos relacionamentos. Quando você está sempre disponível, sempre responsivo, sempre presente, você se torna como o ar, essencial, mas invisível. Quando você cria escassez controlada, se torna como água no deserto, raro e desesperadamente desejado. A escassez emocional não é sobre jogar joguinhos, é sobre ter uma vida tão rica e interessante que você genuinamente não tem tempo para ficar correndo atrás de ninguém. Os estoicos chamavam isso de autarquia, a capacidade de ser autossuficiente. Quando você desenvolve autarquia emocional, para de ser necessitado e se torna desejado. A diferença é sutil, mas poderosa. Necessitado é desesperado. Desejado é magnético. Capítulo 4. O método estoico de transformação. Agora vamos ao que interessa. Como transformar sua mentalidade de forma prática, sem precisar de ninguém para te resgatar. A seguir estão 4 pilares para moldar sua força interna segundo princípios estoicos. Com ação, não autoajuda. Primeiro, aceite a realidade brutal. Pare de romantizar sinais confusos. Pare de criar desculpas para quem te ignora. Pare de repetir para si mesmo que ela só está confusa, que é a fase difícil dela, que ela vai perceber o que perdeu. Não vai. Quem quer, demonstra. Quem tem intenção, age. Todo o resto é distração. Marco Aurélio dizia: seja como um rochedo contra o qual as ondas se quebram continuamente. Aprenda a ser esse rochedo. A aceitação não é ser passivo, é clareza. Quando você encara os fatos com frieza, você sai da hipnose emocional que te prende. Isso te livra da ansiedade, da autoilusão e do comportamento patético de insistir onde não há espaço. A realidade, por mais dura que seja, sempre liberta. A mentira que te conforta apenas prolonga o sofrimento. Aceitar dói uma vez. Se iludir dói o tempo todo. Segundo, redirecione sua energia. Sabe a energia que você desperdiçava stalkeando redes sociais, reescrevendo mensagens, esperando respostas e tentando conquistar alguém que te trata como plano B? Essa energia deve ser investida em você. A energia não some, ela precisa de um novo destino. Vá para a academia, estude, leia, ganhe dinheiro, crie algo. Transmute o desejo em ação. Atração não nasce de necessidade, ela nasce de evolução. E aqui entra um segredo poderoso. Quando você para de buscar quem não te quer e começa a construir uma vida da qual você tem orgulho, você muda sua frequência. E como efeito colateral, pessoas que antes te ignoravam começam a te notar. Mas aí já não importa mais, porque você entendeu, não existe ninguém mais valioso do que aquele que se valoriza primeiro. Terceiro, pratique o desapego. Não confunda frieza com sabedoria emocional. O desapego estoico não é insensibilidade, é domínio. Você continua sentindo, mas não é mais escravizado pelas emoções. Você pode amar alguém e ainda assim se afastar, se perceber que aquilo está te destruindo por dentro. E esse é o verdadeiro poder. Controlar sua reação mesmo diante do caos emocional. Epicteto dizia: as coisas em si não nos perturbam, o que nos perturba é o julgamento que fazemos delas. Você não precisa apagar sentimentos, precisa mudar a forma como os interpreta. Se alguém se afasta, talvez não seja uma perda, talvez seja livramento. Praticar o desapego é lembrar todos os dias: você é inteiro, ninguém te completa, no máximo soma. Quarto, desenvolva abundância. Homens que vivem em escassez emocional se tornam dependentes, carentes e manipuláveis. Já os que vivem em abundância social e interna não imploram, não forçam, não perseguem. Quem tem múltiplas fontes de validação externa se torna imune ao desprezo de uma só pessoa. Abundância não é promiscuidade, é poder de escolha. Expanda sua vida. Conheça novas pessoas. Participe de ambientes diferentes. Cultive conexões reais. Fortaleça amizades. Aumente seu valor de mercado, emocional, social, profissional. O homem que se valoriza não precisa correr atrás. Ele cria uma vida tão magnética que começa a ser escolhido. E o segredo é simples: quem se torna raro começa a ser caçado. Vamos pensar em mais alguns exemplos práticos. Imagine que você sempre respondeu mensagens na hora, sempre esteve disponível, sempre foi previsível. Agora, mude isso. Comece a ter uma vida própria. Desgrude do celular, deixe no silencioso.
Não fique checando as mensagens toda hora. Largue o celular longe de você por algumas horas do dia. Quando receber uma mensagem depois das 8 da noite, responda no dia seguinte. Quando te chamarem para sair, às vezes diga que já tem compromisso. Quando tentarem te usar como última opção, não esteja disponível. Isso não é ser calculista. É ser alguém que tem valor próprio e agenda própria. A psicologia reversa ensina que as pessoas valorizam mais o que têm dificuldade de conseguir. Quando você se torna difícil de conseguir, se torna mais valioso. Um outro exemplo de como desapegar. Para de tentar impressionar as outras pessoas, principalmente as mulheres. Quando for começar algo novo em sua vida, ou seguir um objetivo, não pense no que vai te dar elogios, ou no que vai chamar mais a atenção. Pense em algo que tem um significado para você. Tanto faz se é algo que as pessoas gostam ou se é algo que somente você gosta. O único tipo de propósito que sobrevive à ação do tempo é aquele que vem de dentro. Se você faz as coisas pensando em atrair olhares externos, já começou errado. Outra coisa, quando você faz as coisas apenas para chamar atenção, a sua motivação acaba rápido. Isso ocorre porque você vai perceber que no fundo as pessoas nem estão preocupadas com o que você faz ou deixa de fazer. E aí, quando você perceber que não funcionou, vai querer fazer outra coisa, ou vai voltar a correr atrás daquela pessoa que te esnobou. A motivação tem que vir de dentro, não de fora. Mas lembre-se, para conseguir esse nível de desapego, você precisa soltar sua necessidade de controle. Deixe as coisas fluírem naturalmente, sem tentar interferir em tudo. Aqui está o paradoxo mais poderoso do estoicismo aplicado à sedução. Você só controla o que não tenta controlar. Quando você tenta controlar como alguém se sente a seu respeito, você perde o controle. Quando você para de tentar controlar e foca apenas no que pode controlar, suas ações, sua postura, sua vida, você ganha poder real. Sêneca escreveu: "Não há nada neste mundo que não possa ser perdido em um dia." Quando você internaliza isso, para de se agarrar desesperadamente em qualquer coisa ou pessoa. E quando você para de se agarrar, ironicamente, as pessoas começam a se agarrar em você. Isso acontece porque existe algo inexplicavelmente atraente sobre uma pessoa que não precisa de ninguém, mas escolhe estar com você. É a diferença entre necessidade e escolha. Quando você desenvolve força interior genuína, quando se torna sua própria fonte de validação, emana uma energia completamente diferente. As pessoas sentem isso. A força interior se manifesta em pequenas coisas, por exemplo, como você reage quando alguém te ignora, como você se comporta quando está sozinho, como você trata pessoas que não podem te dar nada em troca. Os estoicos chamavam isso de virtude. E virtude, meu amigo, é o afrodisíaco mais poderoso que existe. A sedução real não é sobre táticas de curto prazo. É sobre construir uma personalidade magnética que atrai naturalmente as pessoas certas, mesmo que leve tempo. Quando você joga o jogo do longo prazo, o seu poder aumenta conforme o tempo passa. E quando você investe em se tornar uma pessoa genuinamente interessante, quando desenvolve suas habilidades, sua inteligência, você se torna irresistível. Não para todo mundo, mas para as pessoas que importam. A psicologia moderna confirma: pessoas seguras de si, com vidas próprias interessantes, são estatisticamente mais atraentes. Não é opinião, é ciência. Aqui está onde a mágica acontece. Quando você realmente incorpora estes princípios, quando para de perseguir e começa a viver, algo fascinante ocorre. As pessoas que te rejeitavam começam a notar sua ausência. Elas começam a se perguntar por que você não está mais correndo atrás. Elas começam a sentir sua falta. Não é garantido que vão voltar, mas é garantido que você vai estar bem, independente disso. E essa é a verdadeira vitória. Porque no final das contas, você não quer alguém que precisa ser convencido do seu valor. Você quer alguém que reconheça seu valor naturalmente. Capítulo 5. A transformação final. A rejeição que parecia o fim da história se torna o começo da sua transformação. Você não é mais aquela pessoa desesperada por atenção. Você se tornou alguém que as pessoas querem a atenção. Você não mudou só seu comportamento. Não é uma mudança falsa apenas para atrair olhares. Você mudou sua essência. Você se tornou genuinamente mais interessante, mais forte, mais magnético. E quando você chega nesse nível, quando incorpora essa mentalidade estoica, algo incrível acontece. Você para de se importar se funciona ou não, porque você já ganhou o prêmio principal, o respeito por si mesmo. Marco Aurélio resumiu perfeitamente:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A rejeição não é o fim, é o começo da sua era dourada. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para a transformação. Não vai ser fácil, e também não será do dia para a noite. Vai exigir disciplina, vai exigir que você quebre padrões antigos, e vai exigir que você se torne uma pessoa diferente. Mas lembre-se, a versão de você que perseguia, que implorava por atenção, que aceitava migalhas. Essa versão não estava te levando onde você queria chegar. Quantas vezes você implorou por alguém e essa pessoa continuou te ignorando? Chega, essa caminho simplesmente é um tiro no pé. É hora de uma nova versão. Uma versão estoica, uma versão autossuficiente, uma versão magnética, uma versão que transforma a rejeição em poder. Comece hoje. Pare de mandar aquela mensagem. Pare de checar se a pessoa está online. Pare de cancelar seus planos por alguém que não faria o mesmo por você. Comece a viver para si mesmo. Comece a construir uma vida tão interessante que você mesmo não vai querer perder tempo com quem não te valoriza. E quando você menos esperar, quando estiver genuinamente feliz e focado em si mesmo, as pessoas certas vão aparecer. Não porque você as convenceu, mas porque elas vieram por vontade própria. Essa é a verdadeira arte da sedução estoica. E agora, você tem as ferramentas para dominá-la. Se este conteúdo impactou você, deixe um comentário dizendo transformação. Isso me mostra que você está pronto para a mudança. E não esqueça, a jornada mais importante é a que você faz para dentro de si mesmo. Todo o resto é consequência. Até a próxima, e lembre-se, você é mais poderoso do que imagina.